Querido irmão, querida irmã, primeira sexta-feira no tempo do Advento, tempo em que somos chamados a recobrar a nossa esperança. Esperança neste Deus que prometera estar conosco em todas as situações, mas também esperar a segunda e definitiva vinda de Cristo Jesus. É um tempo de espera, mas não simplesmente uma espera em que cruzamos os nossos braços e ficamos esperando tudo acontecer. Esta esperança nossa deve ser ativa. Primeiro, somos chamados a nos recolhermos na presença do Senhor, para assim perceber o que é que precisa ser diferente, o que é que precisa ser melhorado, aprimorado. As nossas atitudes, a forma de vivermos a nossa fé, somos chamados a configurar a nossa vida à vida de nosso Senhor. E aí cabe a pergunta: em que você temos nos espelhado em Jesus? Quais são as situações, as circunstâncias em que os nossos semelhantes conseguem perceber Jesus nos nossos atos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes? Eu tenho certeza que se nós pararmos, claro, numa experiência de oração diante de Jesus, e assim procurarmos rever a nossa vida, nós vamos perceber ainda muitas coisas a serem melhoradas, a serem aprimoradas, para então sermos reflexo da pessoa de Jesus para o mundo. É interessante que a primeira leitura de hoje, ela começa a apresentar sinais da manifestação do Messias, ou seja, a cura da cegueira. Isso já conota a presença deste Rei Messias, deste Cristo ressuscitado que vem ao nosso encontro. A cura da surdez, a cura da fala. Apesar de muitas vezes interpretarmos diretamente os fatos, os relatos da Sagrada Escritura, diretamente na cura física, nós precisamos refletir sobre as curas espirituais das quais nós precisamos passar. Por vezes, nós enxergamos muito bem, talvez uma catarata, a necessidade de uma lente, do uso de óculos, mas enxergamos. Noutras situações, falamos, talvez com não tanta desenvoltura, mas falamos, como também ouvimos. Mas se nós procuramos adentrar uma ótica de vida espiritual, ainda que tenhamos os nossos sentidos físicos bons, por vezes até perfeitos, nós precisamos nos perguntar se nós não sofremos de surdez, por exemplo. Quando não nos atentamos sobre a importância de ouvir a voz de Deus. E aqui este ouvir já não requer mais a audição, o ouvido físico, mas o ouvir interior. As várias direções que o Cristo nos dá e que por vezes, por estarmos tão distraídos com os acontecimentos do dia a dia, nós não conseguimos percebê-lo. Falar. Todo cristão batizado é chamado a ser porta-voz da boa notícia da graça de Deus, a ser porta-voz do Evangelho. E aqui muitas vezes nem se faz necessário a fala. É claro que para a TV é indispensável, mas lá no nosso cotidiano, às vezes a fala que nós precisamos expressar são
aquelas atitudes que nós fazemos de carinho, de amor, de compaixão para com aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos não apenas perceber os sinais da presença de Jesus, mas nós precisamos ser também sinais da presença de Jesus. Eu não sei se eu consigo me expressar bem. Nós precisamos ser sinais da manifestação de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver os feitos de Deus acontecendo na nossa transformação enquanto pessoa, enquanto cristãos, enquanto membros de uma sociedade que precisa ser transformada em sociedade de paz e de justiça. E a cegueira? É interessante que me faz recordar que uma das obras de misericórdia é esclarecer os ignorantes. Há pouco tempo, a igreja sugeria para nós, como ano extraordinário, o ano da misericórdia. Exatamente para que o cristão católico reaprenda a misericordiar. Olha só. Obra de misericórdia. Às vezes a pessoa é cega por não conhecer Deus, por não ter ouvido falar, por não ter experimentado este amor genuíno que procede do coração da Trindade. Se nós fazemos esta experiência, nós precisamos reluzir esta experiência para o mundo, exatamente para que sejam dissipadas as trevas, a cegueira. E falar de Jesus Cristo, falar das suas obras em nossa vida, é uma maneira de proporcionar que aqueles que ainda vivem cegos por não terem conhecido Jesus, possam conhecê-lo e possam se deparar com esta luz transformadora. Também existe a cegueira da indiferença. Quantas pessoas indiferentes à proposta de Jesus? Quantas pessoas não ouviram Jesus falar há mais de 2000 anos atrás? Tem visto Jesus falar, pregar, operar milagres ao longo dos séculos e ainda hoje permanecem como que se nada tivesse acontecido, como que se não fosse importante a experiência no Senhor, a moção do Senhor. E existe também a cegueira daqueles que querem calar a voz de Jesus. Por exemplo, a cegueira dos fariseus, que na época sabiam sim que a voz de Jesus era transformadora, que ele falava a verdade. Isso podia ser comprovado pelos seus atos, pelas curas, pelas libertações. Quantas pessoas recuperavam a saúde? Mas por conta dos seus interesses pessoais, não queriam permitir que Jesus continuasse agindo, procuravam uma forma de calá-lo. Nos dias de hoje, não é muito diferente. Quantos querendo fazer Jesus desaparecer de cena, exatamente para que não tenham que confrontar com os valores evangélicos que são sempre em favor da vida, enquanto que muitos vivem para destruir a vida e gerar uma civilização de morte. Quantas pessoas querendo destruir a centelha do Cristo em tantos corações, exatamente para que estes estejam mais vulneráveis e vivam como se já estivessem mortos. A palavra de Deus, ela nos alfineta de certa forma. Se nós ouvimos a palavra e não nos inquietamos, é porque nós não deixamos que ela chegasse no coração onde ela precisa chegar. Se a palavra de Deus chega no nosso coração, se através dela nós fazemos a experiência de Jesus, nós geramos também uma inquietação interior que nos chama sempre a falar,
a denunciar as injustiças, a promover a comunhão, o amor, a fraternidade, a solidariedade. Como eu dizia, nós não podemos esperar de braços cruzados. Nós precisamos, ainda que pequenos como somos, nós precisamos contribuir para acelerar esta chegada do Cristo na vida de tantas pessoas, de tantas casas, de tantas famílias. Então que o Senhor venha ao nosso encontro e que nós saibamos acolhê-lo, e que a felicidade seja plena em nós e que a nossa alegria irradie a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos apresentar diante do altar do Senhor as nossas ofertas, os nossos dons, os nossos ministérios. Convido aqueles que estão aqui no Santuário da Vida, mas convido também aqueles que nos acompanham pela TV. Faça a sua oferta, faça o seu sacrifício como sacerdote que você é. Oferte a sua vida, os seus propósitos, as intenções do coração, os desejos de transformação, e que o Cristo possa transformar tudo isso na nossa vida para sermos sinais também de Eucaristia para o mundo. Cantemos. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.